O olhar das bilhões, você já viu? O olhar das bilhões é uma frase cunhada para descrever o olhar desfocado e penetrante de uma pessoa que realmente viu demais. Pode ser visto em pessoas que se envolveram em catástrofes ou que experimentaram os campos de batalha modernos, e é um dos sintomas mais característicos do transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de estresse pós-traumático. Sua origem remonta à Primeira Guerra Mundial, particularmente a fevereiro de 1915, quando o médico, capitão e psicólogo Charles Samuel Myers estava escrevendo um artigo para o jornal Lancet, onde examinava o caso de 3 soldados que estavam experimentando sintomas muito variados e que naquele momento pareciam bastante estranhos. Myers ficou surpreso com esses sintomas e começou a estudá-los. Os soldados haviam sido expostos a fogo de artilharia e haviam lutado por dias antes de começar a sofrer os sintomas. Devemos levar em conta que a Primeira Guerra Mundial foi um conflito onde a tecnologia havia avançado demais e de uma maneira completamente desproporcional. Desde as guerras napoleônicas, no início do conflito, os exércitos, com seus paradigmas obsoletos, colidiram com os mortais campos de batalha modernos, que eram muito mais perigosos e letais do que os de antigamente. Os soldados imaginavam os campos de batalha de uma maneira que para aquele momento já não existia. E o duro golpe da realidade e o estresse intenso causaram problemas psicológicos em massa na tropa regular. Os soldados, ao serem expostos ao combate, começaram a sofrer de medo desproporcional, ansiedade, mania, confusão mental, alucinações, visões, perda de memória, psicose severa e, em alguns casos bastante graves, colapso mental completo. Inclusive, também sofriam de sintomas físicos como dor de cabeça, náusea e tonturas que não estavam relacionados à inalação de químicos. O capitão Charles Myers notou todos esses sintomas que os soldados obtinham em combate e os documentou em seu relatório. Posteriormente, o Dr. William A. Turner, em seu estudo sobre como pode afetar um indivíduo ver violência extrema em combate, e baseando-se no relatório de Myers, há uma relação em todos os sintomas que o capitão Myers encontrou nos soldados e deu nome à doença como shell shock ou neurose de guerra. Turner provavelmente foi o primeiro a perceber que o shell shock não era uma condição que um soldado obteria, por exemplo, por receber um tiro de artilharia muito perto, mas era uma condição que você poderia obter por uma exposição prolongada ao combate. Ele também identificou condições específicas no combate que aumentavam a probabilidade de contrair a doença, como a intensidade da batalha e o tempo de exposição a ela. Antes desses estudos, era muito comum que os soldados com essa patologia fossem levados a julgamento ou que fossem executados por traição, por não obedecer às ordens ou diretamente fugir do combate, já que os soldados que sofriam de shell shock não tinham a menor intenção de lutar precisamente devido ao aumento de casos de soldados desobedientes e com comportamentos que beiravam a loucura. Foi que chamaram muitos médicos como Myers e Turner para descobrir a origem do problema e tratar soldados com este sofrimento. Até foram criados centros chamados Centros Myers para tratamento desta doença específica. Particularmente, esses 2 médicos tratavam os soldados com hipnoterapia e psicoterapias e também tratamentos baseados no repouso, tratamentos que curavam, mas de maneira lenta e progressiva. Na maioria das vezes, os soldados não voltavam ao combate e, durante alguns anos, milhares de soldados foram tratados desta maneira. Mas como a intensidade do conflito, os casos de soldados com shell shock estavam aumentando, o alto comando inglês decidiu que os tratamentos que Myers e Turner aplicavam tinham pouca eficácia e acabaram substituindo Myers e Turner pelo tenente-coronel Gordon Holmes, cujas pesquisas sobre o tema estavam mais alinhadas com os desejos do alto comando britânico. Ao mesmo tempo, tentaram ocultar pesquisas recentes sobre o shell shock para evitar controvérsias, e começaram a criar toda uma campanha de demonização para aqueles soldados que tinham o shell shock, criando o pensamento popular de que os soldados que sofriam disso eram pessoas fracas de mente e espírito. Os estudos do Dr. Holmes, oficialmente reconhecidos pelo governo britânico, diziam que os soldados que sofriam de neurose de guerra ou shell shock
apenas tinham um ataque de covardia e que tinham certa fraqueza mental. A discriminação social contra aqueles que sofriam de neurose de guerra e os interesses nacionais britânicos levaram ao fechamento dos principais centros de tratamento da doença, enviando milhares de soldados doentes para casa e os mais graves para centros psiquiátricos. Muitos desses pacientes graves com a doença Shell Shock foram tratados com tratamentos experimentais realmente brutais, como a terapia de eletrochoque. Eletrodos eram conectados ao pescoço e aos braços do soldado e a eletricidade era passada pelo corpo do paciente, enquanto ele era repreendido verbalmente por suas condutas inadequadas. Esta terapia foi realizada até os anos 80. Também faziam coisas como apagar cigarros na língua do paciente e também colocar objetos de ferro quentes no peito do paciente, enquanto frases que repreendiam o comportamento covarde do soldado eram repetidas. E assim continuou até o conflito terminar. Muitos soldados que sofriam da doença preferiram guardar segredo por medo de serem rotulados como covardes ou serem diretamente internados em centros psiquiátricos. Como o conflito havia terminado, a quantidade de estudos a respeito reduziu consideravelmente para quase nenhum estudo. Passariam décadas, até a Segunda Guerra Mundial. Então os estudos seriam retomados devido ao aumento de pessoas com sintomas semelhantes ao Shell Shock. Dessa vez, aparecendo estudos que não estavam enviesados por interesses nacionais ou políticos. Muitos países, como os Estados Unidos, começariam a reconhecer o Shell Shock como uma doença real e que deveria ser tratada de maneira específica e com tratamentos específicos. A frase Thousand Yard Shark, ou olhar de 1000 jardas, se popularizou depois de 1945, quando a revista Life publicou no título o retrato de um marinheiro sem nome na Batalha de Peleliu, cujos beligerantes eram os Estados Unidos e o Império do Japão. O título do retrato dizia Marines Caledade, 2000 Yard Sharp, ou como os Marines o chamam, o olhar das 2000 jardas, que depois foi extrapolado para o olhar das 1000 jardas. O autor, Thomas Sain Lee, adicionou uma nota à revista sobre o retrato que dizia ele deixou os Estados Unidos há 31 meses. Foi ferido em sua primeira campanha. Ele teve doenças tropicais, dorme meio período à noite e tira os japoneses dos buracos durante todo o dia. 2/3 de sua companhia foram mortos ou feridos e ele vai atacar novamente esta manhã. Quanto um ser humano pode suportar? Tudo isso causou grande comoção na sociedade e conscientizou as pessoas sobre tudo o que os soldados sofrem em campanha e sobre as doenças psiquiátricas que podem ser adquiridas devido ao trabalho. Hoje em dia, o Shell Shock, ou como é conhecido hoje, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é considerado uma doença. E os soldados que sofrem disso já não prestam serviço ou são dispensados. Na maioria dos países, eles recebem uma pensão, pois é considerada uma doença que limita amplamente a capacidade de se readaptar à sociedade. Obrigado.